Cara, eu ia gravar de cabelo solto, mas o calor tá castigando hoje. Tá difícil. Acabando e a gente já entra naquele climinha de retrospectiva. E eu não sei pra você, mas 2025 foi um ano de luta pra mim. Eu iniciei o ano de resguardo, a minha filha mais nova nasceu em dezembro do ano passado. E esse ano eu passei por uma transformação gigantesca. Eu posso dizer com toda a certeza do universo que 2026 eu sou uma pessoa completamente diferente. A virada de chave disso tudo foi um processo de depressão pós-parto. E eu sei, pode soar até meio irônico isso que eu vou falar agora, mas em certos aspectos a depressão pós-parto salvou a minha vida. Eu acho que toda vez que a gente entra num colapso mental, num problema de saúde mental, seja ele de depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo, é um convite pra gente olhar pra dentro da gente e pra gente buscar mais a Deus. No meio desse processo eu descobri que eu tinha uma visão completamente deturpada de quem era Deus e uma visão completamente deturpada de quem eu mesma era. Eu tinha deixado todas as minhas experiências de vida, todos os meus traumas, todos os meus erros moldarem a pessoa que eu achava que devia ser, quando na verdade não foi essa pessoa que Deus me criou para ser. E ao mesmo tempo eu passei por um processo de reconhecer quem Deus é de fato, porque eu tinha uma visão muito marcada pela religiosidade, por doutrinas falsas, por um falso Deus que me apresentaram. Eu me apegava muito à parte onde Deus é fogo consumidor, mas eu não enraizava de verdade o fato de Deus ser amor em mim, sabe? E eu gostaria de correlacionar essa história minha, pessoal, com uma história da Bíblia. Inclusive estou aqui com o meu caderninho super adulto, super maduro. Recomendo muito que você tenha um caderninho para escrever os seus pensamentos, suas ideias, põe para fora. Se você não tiver coragem de falar com ninguém, escreve no seu caderninho, não deixa ninguém ler. Mas escreve seus pensamentos, porque às vezes Deus precisa que você use eles para passar para outras pessoas algumas coisas. Eu quero trazer uma história da Bíblia aqui que me atormentava demais. Eu nunca consegui entender essa história até agora. Passei a ler o livro, pedi discernimento a Deus e falei, eu preciso entender o porquê de tudo isso. E é a história de Jó. Resumidamente, Jó era um homem que agradava a Deus. E um dia, numa conversa entre Deus e o diabo, ele falou pro diabo, olha só meu servo Jó, como ele é fiel. E aí o diabo falou que ele só era fiel porque ele era rico e perguntou se podia tocar no dinheiro, na saúde. E assim, Jó foi pro fundo do poço e continuou fiel. E eu não conseguia compreender por que Deus tinha permitido isso para Jó, por que Deus precisava provar alguma coisa pro diabo, sei lá. E eu preciso linkar isso com uma coisa que eu ouvi uma vez de um pastor, e ele disse, quando Deus quer, ele usa até o diabo para a obra dele. Enquanto eu li a história de Jó, Deus falou muito ao meu coração sobre a visão que Jó tinha de Deus. Quando a gente vai ver lá no finalzinho da história, Jó começa a se lamentar para Deus, começa a confrontar Deus e pedir a Deus que ele viesse explicar o porquê que aquilo tudo estava acontecendo. Ele falava, eu sempre fui justo, eu sempre fui honesto, eu sempre fiz isso, eu sempre fiz aquilo. Eu passei a analisar que Jó, ele acreditava, primeiro, que Deus, ele recompensava a pessoa pelos atos. E depois de um tempo sofrendo, ele passou a questionar Deus, dizer que Deus era injusto, porque ele via pessoas ruins prosperarem e ele via pessoas boas com problemas, assim como ele estava naquele momento. E durante esse momento de surto aí de Jó, ele teve conversando com alguns amigos dele, e um deles fala para ele assim, lá em Jó 35:6. Isso daqui mexeu muito comigo. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus, ele não precisa de nada do que é seu. São os outros que sofrem por causa dos seus pecados que você comete, e também são eles que são ajudados quando o bem você pratica.
Jó, ele tinha uma visão muito distante de Deus. Ele achava que a graça de Deus era comprada pelos atos dele. Ele achava que ele ia conseguir o favor de Deus fazendo coisas boas. Ele de fato era um bom servo, Deus reconhecia isso, mas ele não tinha o coração no centro daquilo que Deus queria para ele. Ele não reconhecia a graça de Deus sobre a vida dele. Ele não compreendia que ele era um pecador, que de fato ele não merecia o favor de Deus, mas ele não enxergava o Deus misericordioso que é o nosso Senhor e o quão bom ele é. Então Jó precisou ir no fundo do poço para naquele momento ele confrontar Deus, ele botar isso tudo para fora e Deus finalmente se apresentar a ele. No final dessa história toda, Jó recebeu tudo em dobro do que ele tinha, mas ele ganhou o melhor dos prêmios do mundo. Ele conheceu de fato o Deus que tinha criado ele. Conheceu de fato que ele era um pai amoroso. Em Jó 42, versículo 5, ele fala assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Deus se revelou de forma grandiosa para Jó. Mostrou para ele toda a sua glória. E Jó finalmente conseguiu entender quem ele era e quem Deus era. Nesse processo que eu passei, eu precisei visitar dentro de mim e enxergar muita coisa que estava quebrada, muita coisa que eu precisava realinhar, mas também consegui enxergar o meu valor diante de Deus, sabe? Eu passei por momentos que a única voz que eu conseguia ouvir era dele. Momentos que estava tudo tão caótico que eu não conseguia me abrir com ninguém. E só eu e o Senhor sabemos o que eu passei ali. Eu me joguei totalmente aos pés dele. Eu me rendi completamente. E acho que isso foi um ponto decisivo para minha vida, sabe? Porque eu vivi muitos anos acreditando em outro Deus. Acreditando num Deus que a religião inventou, acreditando num Deus de vozes da minha cabeça. E eu de fato passei a buscar o Senhor e ler a Bíblia, ouvir a voz dele, buscar comunhão com ele, porque nosso Pai, ele não é um Deus distante, ele é um Deus relacional. Ele quer conversar com a gente, ele quer falar com a gente, ele ama tanto a gente que ele mandou o Filho dele para morrer pela gente. Só que às vezes a gente tem uma ideia muito errada de quem ele é e acaba não se abrindo para o que nós fomos feitos para ser, sabe? Eu não sei se nesse momento você está passando por um momento de crise. Espero muito que você não tenha que passar por um momento de crise para conseguir ouvir a voz de Deus. Mas tem algumas pessoas que elas só escutam na porrada e eu sou desse tipo. Só que se você, nesse momento, estiver passando por uma crise de saúde mental, eu recomendo muito que você olhe para dentro de si, que você se abra também para ouvir a voz do seu Pai que te criou. Porque nós não fomos feitos para viver por aí a nossa própria sorte. Esse seria o pior castigo que Deus podia dar pra gente. A gente viver aí a nossa própria sorte, viver aí as nossas próprias vontades. Mas fomos feitos para viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que a mensagem esteja clara. Eu tô muito nervosa. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei pro canal, um vídeo longo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você gostou do meu conteúdo, te peço que se inscreva aqui. Dê uma curtida nesse vídeo e compartilhe com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Até a próxima, então. E não se esquece, Cristo é o alvo.